Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma muito especial. Hoje nós estamos em mais um vídeo da série O que me chamou a atenção. Eu estou muito feliz em poder estar virando esse semestre, não é? E eu quero deixar bem claro para você que me acompanha desde o começo do ano. No primeiro semestre, nós focamos no Velho Testamento, tá? Nós focamos em falarmos e vermos todos os livros do Velho Testamento. Você que está chegando aqui pela primeira vez, pode voltar na nossa playlist e assistir os nossos vídeos que nós só falamos do Antigo Testamento, tá? Mas hoje estamos começando o mês de julho e nós vamos falar sobre, até o final do ano, sobre o Novo Testamento, tá? O nosso objetivo aqui na série O que me chamou a atenção, passarmos por todos os livros da Bíblia e vermos alguns detalhes que a Bíblia nos ensina, tá? Mas antes de começar, eu já quero pedir que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e, claro, compartilhe com o maior número de pessoas, tá bom? É muito importante você compartilhar para que a gente continue crescendo e alcançando muitas pessoas para a glória de Deus. Queridos, vamos meditar no livro de Mateus hoje. Eu estava prestando atenção no nascimento de Cristo. Estava prestando atenção no início do livro de Mateus e tem um personagem que me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar com vocês hoje, tá? Iremos falar hoje sobre um pai que não é muito mencionado, não é muito falado, não é muito valorizado em nossas pregações, mas tem algumas atitudes dele aqui que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você. E o tema do nosso vídeo de hoje será a importância de um líder dentro da família em tempos difíceis. É isso mesmo. A importância de um líder dentro de uma família em tempos difíceis. Eu quero falar hoje com você sobre José, o pai terreno de Jesus, que não sei se você conhece a genealogia de Cristo, mas o descendente de Davi, a linhagem de Davi, ele veio parar em José, tá? Não foi em Maria, foi em José. E a Igreja Católica, principalmente, valoriza muito Maria, não é? Fala muito de Maria e fala até mesmo que Maria, por toda a sua vida, ela preservou a virgindade. Mas nós vamos meditar num versículo aqui para ver se isso é verdade mesmo ou não, tá? E eu não quero jamais criar uma contenda aqui. Não quero jamais falar alguma palavra que venha ferir os nossos irmãos católicos. Mas eu só quero explicar uma doutrina que é falada na Igreja Católica e mostrar o que a Bíblia nos fala, tá bom? Fique comigo aí até o final. Queridos, eu quero falar de José, o pai terreno de Cristo, o pai terreno de Jesus. Bom, em Mateus capítulo 1, versículo 19 ao 24, nós temos a primeira atitude de José. A primeira atitude que salvou a sua família. Você que é casado, você que está se preparando para se casar, eu quero que você preste muita atenção. Porque nós, como homens, nós temos a responsabilidade de preservar a nossa família e cuidar para que eles não corram perigo, tá bom? Em Mateus 1, versículo 19 ao 24, diz assim: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi,
não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E, versículo 25 agora, e não conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Eu quero já abrir um parênteses aqui. Antes de falar de José, eu já quero abrir um parênteses, dizendo para você: a Igreja Católica, nossos irmãos católicos, que eu amo muito, tenho muitos amigos na Igreja Católica, é ensinado que Maria passou a sua vida toda como virgem, não tendo relação com seu esposo. Porém, a Bíblia nos diz aqui, Mateus 1:25, que José não conheceu Maria, não teve contato físico com ela até que o menino nascesse, tá? Até que o menino nascesse. Depois disso, eles tiveram vida de marido e mulher normalmente, tá? Mas ela foi virgem até o momento que Jesus nasceu. Depois disso, a sua vida foi como esposa normal e teve a sua vida normal. Tá bom? Até porque eles tiveram irmãos, né? Jesus teve irmãos, tiveram outros filhos. Então, isso aqui é só um ponto que eu queria deixar registrado. Mas eu quero, hoje, o foco do vídeo é de José. Se você quiser deixar nos comentários aqui mais sobre esse assunto, eu posso gravar um outro vídeo. Mas hoje eu quero falar de José, tá? José, queridos, ele teve a sua primeira atitude. Ele era noivo de Maria, e antes do casamento, Maria aparece grávida. Eu quero que você pare para pensar o escândalo social que isso causou na época. Todos olhavam para José e falavam: olha, ou José pecou já com Maria, ou ela traiu ele. Isso é fato, né? Ninguém acreditava no propósito de Deus, ninguém acreditava nessa história de que o que era gerado dela é do Espírito Santo. Aos olhos carnais, é impossível disso acontecer. Então, a mente de José estava totalmente perturbada. A mente de José, ele não sabia o que fazer. E aí ele queria tomar a atitude de deixá-la, de abandonar ela, desistir do casamento. Mas aí, José recebeu uma mensagem divina. O anjo do Senhor apareceu para ele e falou para ele que aquele menino era do Espírito Santo e que ele seria o salvador do mundo e perdoaria o mundo dos seus pecados. Então José, entendendo que ele era um líder espiritual dentro da sua família, embora ainda não tivesse casado, mas sabendo que ele ouviu a voz de Deus através do anjo. Ele recebeu aquela mensagem, ele teve a sensibilidade e tomou a atitude certa, que era obedecer à voz de Deus. Primeira atitude dele. Imagine só, se José tivesse abandonado Maria. Será? É lógico que Deus iria mandar a providência, né? Mas talvez a história não seria como essa que está na Bíblia. Seria muito mais difícil para Maria, se não tivesse o apoio e a ajuda de José ali naquele momento. Segunda atitude de José. Mateus 2, do 13 ao 14, diz assim: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá
até que eu diga, porque Herodes há de procurar um menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Novamente, em sonhos, Deus deu a missão e o escape para José. Perceba, é muito importante falar sobre isso. Que Deus não estava dando as instruções para Maria, mas sim deu para José, porque ele era o líder daquela família. Ele era o responsável pelaquela família. Imagine só, se José não tivesse a sensibilidade de obedecer à voz de Deus. Novamente, o menino Jesus e Maria iriam ter a sua vida em risco. Porque Herodes queria matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas Deus, antes que a notícia chegasse para José, Deus avisou José dessa matança, desse massacre. E deu a instrução para ele: foge para o Egito. E ele, naquele mesmo dia, na mesma noite, pegou Maria, a criança, e foram para o Egito, recebendo o livramento de Deus pela instrução do líder daquela família. Perceba a importância do líder, tá? Eu quero que isso fique enfatizado para você, que é um chefe de família, você que está formando a sua família, você que irá se casar. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Mensagem é para você, tá bom? Terceira atitude, Mateus 2, 19 ao 21. Mateus 2, 19 ao 21. Eles estavam no Egito e Deus novamente falou com José. Olha só. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou e o tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Eles foram para a terra de Israel pela ordem de Deus, pela liderança de José. Perceba, queridos, a importância de um líder familiar ter sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Muitos livramentos acontecem quando o líder ele está aos pés de Deus, aos pés de Cristo, ouvindo as instruções divinas. Então, você que me ouve agora, você que é o líder da sua casa, você precisa estar atento a tudo que Deus quer falar para a sua família através de você. Eu quero te fazer lembrar que você, como líder espiritual da sua família, você tem grandes responsabilidades. Porque se você acertar, a sua família receberá o livramento. Mas se você errar, você vai trazer prejuízos para a sua família. Então, aceite essa liderança. Tome a decisão correta, que é ouvir a voz de Deus. Amém? Deus abençoe muito a você, toda a sua casa e toda a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo, queridos.